Boa noite a todos, amém? Esse uhul, amados, só faz a gente tremer mais ainda. E na verdade é muito complicado quando nós estamos aqui, né? Eu estou tremendo aqui dos pés à cabeça, já comecei a tremer ali. Eu não sei se eu estou doente ou se eu estou com medo ou temor, vamos dizer assim. Porque na verdade o tema daquilo que nós estamos tratando, projetando, nos induz a mexer totalmente com as nossas vidas. Talvez nós não temos nem noção daquilo que nós estamos propondo para Deus, quando nós estamos tratando desse assunto, desse tema. Alinhar-se com Deus deveria ser algo que nos faça temer profundamente. Porque nós estamos buscando nos assemelhar com alguém que é perfeito. E isso significa que nós temos que mudar a nossa vida por completo. Algumas coisas em nossa vida vai virar do avesso. A nossa vida vai ser tocada profundamente. Escolhas muito sérias precisarão ser tomadas por nós. Então fique atento a tudo aquilo que for dito nesses dias. Anote, escreva. Muitas coisas passam despercebidas pela nossa mente, às vezes nós não registramos em nossa memória e que às vezes se perde no meio do caminho e a gente não entende a profundidade daquilo que está sendo dito. Então nós estamos aqui fazendo um alinhamento e esse alinhamento vai mudar por completo a nossa vida. Não sei se você percebeu que em nos anos que passaram, nós lançamos alguns desafios diante de Deus. Nós já tivemos aqui um ano que nós dissemos que era para ganhar um e não perder nenhum. E nós não vigiamos e foi o ano que nós mais perdemos. E talvez o ano que nós menos ganhamos. Não é apenas uma proposição, não é apenas uma proposta que nós estamos fazendo para Deus. Existe um inimigo que está atento a cada uma das nossas ações. Nós estamos dizendo nesses dias para Deus, e estamos selando no reino espiritual a seguinte proposta: nós estamos agora alinhando tudo aquilo que nós iremos fazer aqui na terra com a semelhança daquilo que se faz nos céus. Entenda que você e eu temos um inimigo em comum que vai querer fazer de tudo para que esse alinhamento não aconteça. Terminou esse tempo, vigia, escreva tudo aquilo que você colocou aí no seu papel, guarde, vigie, coloque aí no outdoor, com letras bem grandes, para que todos os dias você possa vir e lembrar daquilo que você disse diante de Deus. Você vai dizer para Deus nesses dias o que você quer ser quando crescer. Deus, Ele vai anotar na palma da sua mão e Ele vai deixar em registro. Ele não vai se esquecer. Façamos o favor, nós, de não nos esquecermos da parte que nos cabe naquilo que nós estamos propondo nesses dias. Amém? O padrão do alinhamento entre o céu e a terra é Deus. Esse alinhamento que nós estamos buscando não é novidade. Não é algo que surgiu no nosso coração, algo que ninguém havia pensado e que agora nós estamos pensando e vai ser incrível. Deus já pensou nesse alinhamento. Tudo aquilo que nós iremos fazer nesses dias e no ano que está iniciando, ou que irá iniciar, Deus já experimentou e Ele já fez. E agora nós temos apenas a obrigação de olhar para Ele, que é o padrão dessa atitude, dessa mudança. E agora nós fazemos da mesma maneira nas nossas vidas. Quando
O propósito é alinhamento. Deus é quem dá o pontapé inicial e o tom de cada nuance dessa aliança. Nós estamos propondo, mas Deus é que dá o pontapé inicial. Ele vai nos dar a primeira lição de alinhamento que nós iremos conhecer e experimentar. Deus se move em nossa direção com o intuito de criar uma aliança, de gerar uma linha de comunicação entre Ele e o homem que Ele haveria de criar. Ele vai gerar essa linha de comunicação, onde Ele e o homem vão se alinhar naquilo que falam, que ouvem e também que fazem. Com isso, o primeiro passo foi criar um ambiente adequado e seguro, onde o homem pudesse experimentar da sua companhia e conhecer a sua vontade. A primeira coisa que Deus faz quando Ele vai começar esse alinhamento com o homem é criar um ambiente seguro, adequado, onde eles pudessem se encontrar e se conhecer profundamente, para saber o que um sente, qual é a vontade e o desejo que move o coração dos dois. Deus é quem busca o tempo todo alinhar-se conosco. Alinhar-se não é uma prerrogativa ou um privilégio meu ou nosso, pois esse desejo nasceu primeiro no coração de Deus. Alinhar-se é um ato ou efeito de pôr-se em linha reta, andar na mesma direção. O que nós vamos fazer nesse ano de alinhamento é colocar a nossa visão como diante de um espelho, e o reflexo que nós vamos ver nesse espelho é Deus. Nós vamos moldar e modelar a nossa vida de acordo com aquilo que estiver refletido à nossa frente. E diante de nós vai estar a imagem de Deus sendo refletida o tempo inteiro. Olhe para Ele, observa cada detalhe, analisa cada uma das suas ações e começa a modelar isso na sua vida. O que tiver em Deus, que tiver passando em mim, eu preciso cortar essas arestas. No final de tudo, a minha imagem e a minha semelhança, aquilo que eu for pelo lado de fora e aquilo que eu for também por dentro, tem que se parecer o máximo possível com aquilo que Deus é. É isso que Ele espera e quer de nós. O alinhamento possui algumas bases de sustentabilidade. Primeiro, ele vai gerar e buscar intimidade nossa em relação àquele com quem nós queremos nos relacionar. O alinhamento que ora propomos a Deus, ele já começou há muito tempo. A partir do momento em que um Deus no céu decide vir à terra e criar um ser à sua imagem e semelhança, o alinhamento começa a acontecer. Deus é infinitamente maior e melhor do que nós, mas Ele abriu mão da sua glória. Ele saiu do seu ambiente de origem, Ele saiu do ambiente onde Ele reina eternamente, e Ele vem aqui à terra e forma um homem, um ser, e dar a esse homem a sua imagem e também a sua semelhança. Ele está primeiro se alinhando conosco, Ele está nos dando o direito de se parecer com Ele, Ele está nos dando o direito de observar as suas ações e fazer a mesma coisa. Então Deus tem a coragem e a ousadia de abandonar o seu ambiente de origem e se fazer um homem na terra, vivendo como nós, experimentando de todas as nossas limitações. Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, diz o seguinte: também disse Deus:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí começa o primeiro alinhamento. Deus dando a nós o direito e o privilégio de olharmos na sua face e percebermos que nós somos muito parecidos com Ele. Alinhar-se fala de afinar ideias, alinhar padrões, rever conceitos e modelar valores, os quais irão nortear essa aliança enquanto ela durar. Nesse ano de 2022, o alinhamento que nós queremos vai mexer na nossa vida. Em algum momento nós iremos entender que algo precisa mudar em nós. Nós vamos olhar para Deus, que é o padrão dessa mudança. Nós vamos olhar para Deus e analisar e ver que Ele é o padrão desse alinhamento. E tudo aquilo que Ele fizer, vai ser aquilo que nós iremos também fazer. Mas essa aliança não acontece de qualquer modo, ou em qualquer lugar. Ela precisa de um ambiente adequado para acontecer. E esse ambiente é o centro da vontade do nosso Pai. O nosso alinhamento, aquilo que nós iremos fazer, vai nos conduzir em direção ao centro da vontade de Deus. Nós vamos nos alinhar com aquilo que Deus quer. E quando nós chegarmos a atingir esse padrão de alinhamento com Deus, aí nós seremos confundidos com aquilo que Ele é. Irão olhar para a nossa vida e vão ver em nós a própria face de Deus. As nossas ações serão confundidas com as ações de Deus. É isso que nós vamos buscar nesse ano. Antes de exigir que o homem mude ou se adeque aos seus padrões, Deus emprestou ao homem a sua imagem e decidiu habitar nele. Mas antes Deus criou um paraíso, um lugar de descanso, e colocou nele a sua obra-prima, e todos os dias, na viração do dia, ele vinha ter com ele para forjar esse alinhamento e estabelecer uma aliança com o homem que ele havia criado. O nosso alinhamento, ele deixa de existir, ou ele começa a se deteriorar, quando nós saímos desse ambiente adequado, esse ambiente de segurança, esse ambiente onde nós estamos seguros e que nós abrimos mão dele. O alinhamento que Deus fazia ali com Adão e Eva, todos os dias, na viração do dia, ele perde a sua essência e a sua estrutura. Quando o homem, ou quando Deus chega um dia e percebe que, ao invés, ou enquanto Deus não estava ali, o homem e a mulher que ele havia criado, estava batendo papo com outra pessoa. Eles deixaram de confiar na direção de Deus e começaram a gerar dúvidas dentro do seu coração, e a intimidade começa a ser desfeita. E não para por aí. Quando o homem rompeu um dos acordos dessa aliança, se afastando dele, ele decide abandonar a sua glória e se fazer carne, e veio do céu habitar no meio de nós. Isso é alinhamento. Quando Deus percebe que o homem havia rompido parte dessa aliança, ele perde o direito de estar ali todos os dias com Deus. Mas automaticamente Deus começa a buscar uma maneira de resolver esse problema. E ele decide lá no céu que um dia ele vai vir para resolver essa situação. E novamente dar ao homem a oportunidade de voltar a ter essa linha de comunicação com ele. Duas armas de Satanás contra Adão e Eva lá no paraíso. Primeiro, fazê-los duvidar da confiança de Deus.
levá-los a confiar em alguém que não seja Deus. Então, Satanás vence a primeira batalha, implantando no coração deles a dúvida e os convencendo de que Deus está retendo algo que Ele não deseja compartilhar com eles. Amados, e a culpa não é do Adão, nós estamos agindo da mesma maneira. Em algum momento na nossa vida, nós deixamos de crer em Deus. Nós deixamos de confiar nele e de saber que Ele é quem faz todas as coisas na nossa vida. E passamos a confiar em outras vozes que nos falam aos ouvidos e ao nosso coração. E quando isso acontece, Adão e Eva entram num estágio de vulnerabilidade. Eles estão suscetíveis a qualquer coisa que se vem aos ouvidos, qualquer sopro que se vem aos ouvidos e ao coração, desmonta, destrói toda a estrutura e desfaz todo o alinhamento que eles tiveram até então com Deus. É para esses desafios que devemos estar prontos nesse ano que se inicia, naquilo que nós propusemos a Deus. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5 diz assim: olha o alinhamento de Deus, Ele abandona o seu lugar de origem e vem se parecer conosco em todas as nossas fraquezas, em todas as nossas debilidades. Ele não quer se apresentar como Deus, Ele nos empresta a sua imagem e a sua semelhança, e tudo aquilo que nós havíamos de experimentar, Ele vem e passa por tudo isso. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele se alinha conosco ali nas nossas fraquezas para entender o que nós sentimos quando nós estamos fragilizados. E as nossas dores tomou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Deus nos amou de uma maneira tão extraordinária que Ele se decidiu se assemelhar conosco em nosso pecado, se fazendo maldito em nosso lugar. Isso é alinhamento. No verso 6 diz: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz, que nos dá segurança, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelo caminho, pela estrada por onde Ele andou, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No alinhamento que nós queremos estabelecer, Deus é o padrão, é para Ele que nós devemos orar. Deus, alinhando-se conosco, Ele faz coisas incríveis. Quando Ele toma Abraão e pede que Abraão ofereça o seu filho, ali Abraão nos dá um exemplo de fé sobrenatural. No momento e num tempo onde eles próprios não esperavam mais gerar filho algum, Deus lhe dá um filho e ordena no momento que eles já estão acostumados com a vida em família. Ele pede o filho para que se dê a ele. E ele planeja tudo. E sai do ambiente da sua casa em silêncio. E vai em direção ao lugar onde ele havia planejado de oferecer Isaac em sacrifício. Isaac caminhou por 3 dias com o seu pai sob o estigma da morte.
sem saber que ele era o sacrifício. Até que lá, naquele momento e naquele lugar, onde Deus havia marcado aquele encontro, quando ele dispõe tudo, quando o filho já está deitado, entendendo já que ele é o sacrifício e aceitando tudo, quando ele levanta o cutelo que vai sacrificar o seu filho, Deus levanta a sua mão e ordena com a sua voz e diz: basta. O que Deus queria, na verdade, é que Abraão entendesse que Deus seria capaz de trazer de volta, porque para Ele não há impossíveis em nada daquilo que Ele faz. E quando Abraão consegue se alinhar com Deus, eu creio e vejo Deus dizendo o seguinte: Abraão, se você é capaz de me entregar o teu filho em sacrifício, eu agora entendo que eu também posso oferecer o meu em favor da sua vida. Deus queria apenas que Abraão cresce. Não se tratava de apenas provar, era de sentir que Deus era capaz de realizar tal obra. O alinhamento nos leva a um lugar de descanso. Nesse lugar habita a confiança, a segurança, a tranquilidade de saber que há um Deus habitando ali juntamente comigo. Portanto, falar de alinhamento não devia ser uma novidade para nós, pois Deus já nos deu a maior prova de alinhamento que poderíamos ter. Alinhar é ter a capacidade e a hombridade de, em algum momento, admitir que para se tornar semelhante a alguém, primeiro é preciso eu esvaziar-me daquilo que eu sou. No ano de 2022, o que se propõe é que nós comecemos a nos esvaziarmos daquilo que nós somos, até ao ponto de nos tornarmos parecidos com o nosso Deus, ou aquele Deus que nós estamos vendo diante do espelho. O alinhamento nos coloca num lugar de descanso, e se entendermos o seu valor, estaremos seguros nele. Deus se esvaziou para ter a medida exata de habitar dentro de nós, e agora é a nossa vez de nos esvaziarmos daquilo que somos, para nos tornarmos também na medida exata e habitarmos também nele. Deus se alinhou com o ser que havia criado e o levou e o colocou no lugar seguro e protegido, chamado paraíso. Nós só temos que nos manter nesse lugar. Ele vai nos conduzir, está nos conduzindo para esse lugar, esse ambiente de segurança. Só nos cabe permanecer ali, não permitir que aquilo que se vem aos ouvidos e ao coração nos afaste desse ambiente. Permaneça no lugar em que você foi colocado, e ali você estará seguro. 3. O alinhamento com Deus gera conhecimento, mas também conhecimento é igual a responsabilidade. Não é possível fazer um alinhamento como esse sem primeiro ouvir Deus, e muito menos possível é, ou ainda será, sem obedecer aquilo que Ele diz. Prepare-se para, nesse tempo, ouvir Deus falar. É alinhamento que nós queremos, Deus vai começar a falar ao nosso coração. É alinhamento que nós buscamos, Deus vai criar circunstâncias para que isso aconteça na nossa vida. Quem é esse Deus para que eu possa imitá-lo? Eu preciso entender, eu preciso buscar conhecer,
Eu nunca irei me assemelhar a alguém com quem eu não me conheço, não o conheço. De que maneiras nós podemos então saber quem é Deus para tomar as suas características para nós? Então Deus vai começar a criar circunstância, abrir caminhos, mostrar a direção. Então no ano de 2022, vigie, esteja vigilante a tudo aquilo que se mover ao seu redor. O alinhamento exigirá de mim e de você uma busca frenética pela essência de Deus. Buscar a Deus, conhecer a Deus, ouvir de Deus, estar em lugares onde Deus esteja. A nossa busca é essa. Se tiver que escolher um ambiente para ficar, fique, permaneça no lugar onde Deus te colocou. Existe uma forma ideal de tudo isso acontecer, seguindo um modelo deixado por Deus. Olha para as ações de Deus, busca na palavra aquilo que está registrado, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele está falando nesses dias, através dos seus profetas. Ele primeiro estabeleceu o padrão, portanto é nele que temos que buscar esse aprendizado. Satanás quis ser igual, quando nem mesmo semelhante ele era. Por isso que ele fez o homem pensar concordemente com ele, e isso fez afastar da presença de Deus. Deus nos deixou leis e princípios para que pudéssemos nos guiar por eles. Alinhamento irá acontecer quando eu admitir que Deus tem razão e que eu preciso obedecer a sua direção. Nós nos perdemos e Ele nos deixou um caminho para que andássemos nele. Outrora estávamos perdidos, sem direção, sem rumo. Deus mostra-nos o caminho, manda o seu Filho. Ele é o caminho, nele está a verdade, nele nós encontramos a vida. É nele, por ele e através dele que esse alinhamento vai acontecer. Conhecendo a Cristo, nós conheceremos o nosso Pai. Mas toda mudança exige um preço, e para amenizar a dor dessa mudança e constrangimento, nós mudamos o entendimento dessas leis, nós alteramos esses princípios que Ele nos deixou para fazermos a nossa própria vontade. Cometemos os nossos pecados, fazemos as nossas escolhas, e para não admitir que nós estamos errados, nós mudamos as leis, mudamos o entendimento das leis. Aí fora nós vemos a cada dia, cada lei protegendo tantas ações humanas. As leis do mundo podem mudar o quanto forem, mas elas sempre estarão abaixo de uma lei maior, que foi gerada em Deus para conduzir as nossas vidas. Nunca será admitido por Deus lei nenhuma que me faça desviar da rota, do princípio ou da direção que Ele estabeleceu. Pecado vai ser sempre pecado, não importa o quanto nós mudemos o entendimento das leis e princípios gerados em Deus. Pecado sempre será pecado. E para nos alinharmos novamente com Deus, é por Cristo e pela cruz que nós iremos chegar até Ele. Deus, Ele colocou o seu princípio, o seu espírito e a eternidade dentro de nós. O tempo inteiro vai haver algo em nós que nos fará atrair por Deus. O meu coração, não importa as circunstâncias, ele vai ser atraído para Deus o tempo todo.
até quem não conhece Bíblia, até quem nunca ouviu falar de Deus, ele sempre vai se ver atraído por algo que é maior, que fez esse céu tão incrível e essa terra tão maravilhosa. Lucas capítulo 9, verso 23 diz: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, e tome a sua cruz e segue-me. Pois quem quer salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. É isso que nós vamos fazer e viver para encontrar esse alinhamento que vai nos tornar, de fato, na essência, a imagem e a semelhança desse nosso Deus. E quarto, o alinhamento que nós buscamos nos levará a um destino: a frutificação. O alinhamento começa numa linha vertical, eu e Deus, entre o humano e o celestial, e se refletirá no nosso relacionamento aqui, horizontal. Porque a nossa visão é ser uma família acolhedora, comprometida em anunciar o Evangelho. E a nossa missão é fazer discípulo de todas as nações. Em 2022, você que está aqui, você precisa entender que a Igreja Menonita é uma família acolhedora, e ela tem algo em si, ela tem um desejo íntimo na sua essência: anunciar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações. O nosso grande desafio sempre foi permanecer no lugar onde nós fomos plantados. Mas não importa as circunstâncias, é nesse lugar que Deus nos fará frutificar. Deus te trouxe para o reino e te colocou num lugar. Em algum momento você pode até sentir, ou perceber, ou achar que esse não é o seu lugar, e que ali nada vai acontecer, e que nada irá frutificar. Permaneça aí, porque é nesse lugar que Deus te fará frutificar. Deus não faz escolhas óbvias. Em algum momento nós iremos entender porque dentre tantos chamados, nós fomos os escolhidos para cumprir esse propósito. Eu não sou uma escolha óbvia. Você também não é uma escolha óbvia. Quando foi escolher os seus discípulos, Jesus também não fez escolhas óbvias, mas eles foram transformados através de um alinhamento profundo que foi realizado, atrelando as suas vontades com a vontade do Pai. Jesus não veio à terra de moto próprio, ele veio cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nenhum de nós venhamos perecer. E agora nos tornamos a carta escrita, o documento, como disse a pastora Daiane ontem, assinado, registrado dele, para que através da igreja o mundo conheça que ele é o Senhor e que um dia virá nos buscar. 2 Coríntios 3, verso 2, vai nos dizer: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. O mundo vai conhecer a Deus observando o alinhamento que foi realizado na nossa vida. Aquilo ou naquilo em que nós nos tornarmos, é através disso que o homem irá conhecer a Deus ou não. Quando o mundo olha para mim e para você, o que ele tem lido, o que ele tem visto do Cristo que nós representamos,
o que não há em nós, que representa o Cristo que nós representamos. Estando, versículo 3, já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, que sente, que vive, que reage no nosso coração. Primeiro acontece a escolha, e depois segue o alinhamento. Jesus um dia nos alcançou e nos chamou, e agora nós estamos nos alinhando com a sua vontade. Ele está nos mostrando o caminho, e é nessa direção que nós devemos ir. Primeiro acontece a escolha e depois segue o alinhamento. Primeiro estabelece-se o padrão, e o nosso padrão é Deus. Daí temos um parâmetro. Então descobrimos qual é o melhor caminho pelo qual devemos seguir. Diante de nós há o caminho que Deus mostrou, estabeleceu, Ele nos deu a direção. Mas não se esqueça que outros caminhos serão mostrados e sugeridos para nós. Fique atento, busque a Deus, conheça quem Ele é, e você vai discernir quando o caminho não for aquele que Deus irá nos mostrar. João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Alinhar para cumprir um propósito. Alinhar não apenas para receber aquilo que se busca, pelo contrário, alinhar para frutificar, alinhar para testemunhar, alinhar para representar Deus na face dessa terra, a fim de que tudo quanto lhe pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Em alguns momentos, Deus, não entendemos como anda o nosso coração. Estamos aqui nesses dias, buscando nos alinhar com o Senhor, olhando ao nosso redor e olhando para cima, buscando entender no Senhor a direção pela qual devemos seguir. Em nosso coração habita todos os medos, todos os temores. Em algum momento nós até desistimos, porque tantos são os desafios que nós não entendemos em que direção caminhar. Em 2022 eu sei que grande serão os desafios que nós iremos enfrentar. Eu sei que o Senhor já se levantou, eu sei que o Senhor já levantou um exército que estará batalhando em nosso favor. O Senhor já levantou um exército para batalhar em favor das nossas vidas. Mas eu sei também, ó Pai, que Satanás se levantou para nos desviar desse propósito. E o que nós queremos, ó Pai, nesses dias, e estamos fazendo aqui nessa noite, e nesses dias, é buscar no Senhor essa direção. Nos mostra, meu Deus, esse caminho. Abra o nosso entendimento. Abra, meu Deus, os nossos ouvidos para que nós venhamos entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Mostra, meu Deus, ao nosso coração a razão e o motivo pelo qual nós queremos nos alinhar contigo. Alinhar para quê? Para apenas mudar a nossa vida? Não. Deus quer nos alinhar com Ele para mudar tudo aquilo que nós somos. Igreja Menonita do Itatiaia e todos aqueles que estão nos ouvindo. Grande são os desafios que nós sabemos que virá no ano seguinte. Há uma batalha se aproximando num nível que nós ainda não conseguimos entender. Nós precisamos nos alinhar com Deus
para saber como lutar nessa batalha. Concluindo, o padrão de Deus é alto, e alinhar-se a Ele implicará em mudanças radicais na nossa vida. Sabe aquele irmão que você não se importa com ele? Deus vai te mandar trazê-lo para perto de você a partir de agora. Sabe aquela família que você nunca levaria para almoçar na sua casa? A partir de agora o padrão de Deus deverá ser totalmente outro na nossa vida. Sabe aquela criança que você nunca convidaria para ir no aniversário do seu filho? Agora é para convidar. Sabe aquela pessoa que você ofendeu e desnudou e nunca o procurou para resolver o problema? No alinhamento do céu com a terra, isso tem de mudar. Sabe aquela dívida que você tem e nunca mais se importou em saldar? Agora no alinhamento do céu com a terra, você vai ter que pagar. Sabe aquela infidelidade em relação ao que Deus te ordenou que fizesse e você não fez? Isso precisa mudar. Sabe aquele irmão que nós muitas vezes nos julgamos diferentes dele? É hora de nos esvaziarmos daquilo que pensamos ser e nos tornarmos semelhantes a ele. Pois tanto um como ele, outro, foi feito à imagem e semelhança do Cristo que nós servimos. Não durma em paz em 2022, se você souber o que é fazer o bem e não o fizer. É isso que vai exigir de nós o alinhamento que ora propomos a Deus. O nosso alinhamento para com Deus deve começar lá no átrio. Primeiro, nos sacrificamos e nos entregamos como um sacrifício. E só depois é que entramos no Santo dos Santos para adorar. Devemos morrer no átrio, do lado de fora. E depois que o sacrifício estiver completo, entrar no Santo dos Santos e adorar. O alinhamento que nós queremos irá exigir de nós esforço e sacrifício. Por quem você mais se apaixonou até agora? Por Jesus ou por seu sonho? Glória a Deus. Foi isso que Deus colocou no meu coração e me fez compartilhar com os amados. Comece essas reflexões agora. Tome nota de tudo aquilo que será falado nesses dias. Se nós propusemos isso nas nossas vidas, se a igreja está caminhando nessa direção, nós todos fazemos parte do processo de mudança que Deus irá fazer. Amém.